Eu faço minha saudação a vossas excelências, senhores vereadores, na figura da mesa diretora. Eu venho hoje à tribuna falar de um projeto que já falamos tanto dele, mas que ele volta hoje à tona nesta casa. Ele será a primeira propositura a ser votada, que é o projeto que trata da contribuição previdenciária dos servidores. Esse projeto já passou por aqui, já foi aprovado por esta casa. Houve discussão, várias discussões, dúvidas, esclarecimento das dúvidas, e no final teve um bom final. Ele não foi reprovado, a Câmara de Vereadores alterou, através das emendas e das votações, e construiu aquela tabela progressiva. Aquela tabela progressiva de desconto dos servidores, ela nem era tão pesada quanto o 14% que estava no projeto do prefeito, e também não era tão leve quanto o 11% que todo mundo pagava. No conjunto da obra, na média, aquela tabela se aproximava de 12%, subiu um pouco. Ocorre que já se esperava um pouco disso e o prefeito vetou. O prefeito vetou o projeto. O projeto recebeu o veto e voltou para essa casa. Votando aqui, ele tem que ser votado por nós, os vereadores. Vejam, senhores, a importância desse projeto. Esse projeto trata da contribuição dos servidores, daquele problema do RPPS. Eu vou lembrar aqui algumas dúvidas que se tinha e que não se tem mais. Uma dúvida era com relação à legalidade do projeto e da emenda que nós votamos. Super legal, sem problema nenhum. Legal. Outra dúvida que permaneceu um pouco era de que o pessoal, acho que do Executivo, alguém afirmou que se este projeto não fosse aprovado com o 14%, a União deixaria de repassar recursos ao município. Depois ficou verificado que não. Tanto é que eu estava verificando os números. O Brasil tem 5.500 cidades, 5.500 municípios. Eu estou colocando um número redondo, 5.547. Desses 5.500 municípios do Brasil, apenas 340 municípios votaram a lei conforme o governo federal queria. Só 340 votaram aquela lei, até usei o termo de uma lei que provocava maldade nos funcionários. Falei porque eu ouvi vários, vi na internet, enfim, eles dizendo que era um projeto que trazia maldade aos funcionários. 5.200 cidades não votaram a lei e permaneceu a lei que estava, sem problema nenhum, e não vai ter problema de transferência de recursos para essas cidades. Então, nós votamos, 1.000 funcionários, cada funcionário tem uma média de 2,5 familiar, são 3.500 pessoas que ficaram satisfeitos com aquele projeto de lei que nós votamos. Eu imagino que o assunto estava resolvido. Agora tem o veto. Eu teria inúmeros motivos para elencar aqui, motivos que nos permitem votar contra o veto, mas vou falar de alguns deles só. O primeiro é esse. O primeiro é esse de que todos os servidores, 3.500 pessoas, parcela significativa do município de Palmeira, gostou do que nós fizemos aqui. O segundo é esse, de que apenas 300 cidades praticou essa maldade no Brasil inteiro. O terceiro é que não é justo que os servidores paguem por um pseudo-rombo que teve, um desajuste financeiro, que não foi feito por eles. Algumas aplicações, algumas faltas de recolhimento que criaram isso tudo. E mais, eu tenho conversado com alguns dirigentes do RPPS, servidores da prefeitura. Nós vamos logo receber aqui uma propositura tratando de coisa muito mais pesada do que isso. Não é boato, mas em função daquela decreto de calamidade pública que muitos prefeitos editaram, e o nosso prefeito editou também, aquele decreto permite que algumas coisas ele deixe de fazer, permite que deixe de
de atender os 54% da folha, que é o pagamento dos funcionários, permite que não, possam pagar em dia as dívidas que tem, e é aí que vai ter um problema no RPPS. Já se fala lá dentro do RPPS da possibilidade do prefeito deixar de pagar as parcelas daquele 30 milhões que deve, aproximadamente 150 mil reais por mês. Já se fala que com o decreto de calamidade pública na mão, o prefeito possa vir nos próximos meses deixar de pagar os 150 mil reais da dívida que tem. Já se fala que o prefeito não pagou até agora, até agora a prefeitura não pagou os 4 milhões e meio de déficit atuarial que tem com o fundo. E fala-se nos bastidores que não irá pagar, e fala-se mais, que com o decreto de utilidade pública o prefeito poderá até não repassar todos os valores que é da parte do empregador, que aí não gera me ajudem, quando você, é apropriação indébita, né? Quando você desconta do servidor e daí você não recolhe, daí é apropriação indébita. Isso é um crime pesado, mas isso a prefeitura não faria, mas a parte do empregador poderia não pagar. Então o fundo vai ter mais problemas ainda pela frente. E mais, para terminar, nós aprovamos o projeto. O que é que nós vamos votar hoje aqui? Nós não vamos mais votar o projeto. Nós vamos votar hoje aqui uma disputa entre o prefeito, que mandou para cá o veto, e os servidores, 3 mil e poucas pessoas que estão associadas ao Serviço Público Municipal, que querem que o veto seja derrubado. É isso que nós vamos votar. Eu vejo que nós temos, pela primeira vez, ou talvez a oportunidade maior que nós temos, de dar uma demonstração da força que tem essa casa. Não estou querendo fazer aqui um debate pessoal com o prefeito, mas a força que nós temos, que nós podemos derrubar o veto do prefeito e fazer valer, fazer valer a tabela progressiva. Nós, vereadores. Ou nós podemos aprovar o veto do prefeito, jogar no time do prefeito contra o time de 3.500 e poucos servidores. Nunca mais vão esquecer de nós, esse pessoal. Então eu imagino que nós podemos hoje derrubar esse veto. A tabela já está praticamente aceita por todo mundo, até pelo próprio integrante do Poder Executivo, e nós poderíamos. Então, finalizando, a primeira coisa que nós vamos votar, eu vou votar assim, eu vou votar com os funcionários, contra o veto do prefeito. Este é um embate entre o conjunto de funcionários e a vontade do prefeito. Eu vou votar contra a vontade do prefeito, contra o prefeito, vou votar com os 3.500 servidores públicos que atendem esse município. E acho que seria bom que nós fizéssemos isso, essa Câmara sairia mais fortalecida, não é uma provocação, não é um embate, é uma demonstração, assim como ele teve a coragem de vetar, ele teve a coragem de vetar um projeto que esta casa aprovou, nós poderemos e deveremos ter a coragem também de derrubar o veto do prefeito, para mostrar que aqui no município de Palmeira os poderes são independentes e funcionam bem, e essa Casa Legislativa tem essa oportunidade. Eu agradeço, senhores, pela atenção.